Olá, amigos desenvolvedores Windev. É uma satisfação muito grande estar conversando com vocês para apresentar o nosso curso de APIs. De modo geral, a interface de programação de aplicativos, Application Programming Interface, mais conhecida pela sigla API, é um conjunto de padrões que fazem parte de uma interface que permitem a criação de plataformas de maneira mais simples e prática para desenvolvedores. A partir de APIs, é possível criar softwares, aplicativos, programas e plataformas diversas. Quando você cria um web service na sua aplicação, na realidade, você está criando uma API e ela funciona através da comunicação entre diversos códigos, definindo assim comportamentos específicos de determinados objetos em uma interface, ou seja, a sua API irá interligar diversas funções em um site, por exemplo, buscando imagens, trazendo notícias por RSS, catálogos, etc., de modo a possibilitar que possam ser utilizadas em outras aplicações. Para quem não tem muita intimidade com APIs, nós fazemos uso delas o tempo inteiro, porque os sistemas operacionais fazem uso de APIs. Isso é feito para desempenhar as mais diversas funções. O Windows, por exemplo, possui APIs como a Win16 API, Win32 API, Telephone API, entre outras, em todas as suas versões. Ao executar um programa que envolva algum processo do sistema operacional, é provável que você esteja utilizando alguma API do Windows. No nosso curso, vamos abordar o uso de APIs com a linguagem W, ferramenta de desenvolvimento comercializada pela PCsoft nas plataformas desktop, Windev, web, WebDev, mobile, Windev Mobile. Serão produzidas aulas em vídeo no formato MP4 que serão disponibilizadas aos alunos juntamente com os códigos dos programas desenvolvidos ao longo do curso. A cada 15 dias, realizaremos uma reunião de impressões e tira-dúvidas em segundas-feiras, no horário das 19 às 20 horas, horário de Brasília, exceto nas ocasiões em que a segunda-feira seja um feriado, quando agendaremos uma outra data da semana. Para participar do curso, envie um e-mail com os seus dados pessoais para pedroso@pedrosoinformatica.com.br. Retornaremos esse e-mail com as instruções de acesso e formas de pagamento. Os pagamentos poderão ser realizados por depósito bancário, Pix ou PayPal. No caso do PayPal, haverá o acréscimo das taxas do PayPal. Você pode ver o conteúdo do nosso curso nesse endereço que está aparecendo aqui em cima, em fundo amarelo. É uma satisfação muito grande para nós da Pedroso Informática manter a tradição de apresentar cursos inéditos. Seja bem-vindo ao curso de APIs. Para dar suporte ao nosso curso, nós vamos desenvolver uma aplicação em Windev, versão 26, também uma aplicação web na versão 26 e uma aplicação mobile na versão 26. Tudo com o intuito de mostrar o uso das APIs, sem ter a pretensão de desenvolver um aplicativo completo. Então, nosso propósito que você aprenda a utilizar os recursos e possa aplicá-los nas suas aplicações.
Essa nossa primeira aula é para mostrar como se dará o andamento do curso. Não é uma aplicação propriamente dita. Então, você observa aqui que nós criamos um cadastro de produtos com os componentes de tela e na área de inicialização do projeto nós criamos um bloco de código onde declaramos variáveis. Então aqui, declaração e uma variável. Depois nós criamos o código para fazer a leitura do primeiro registro do arquivo de produtos. Então, HREAD First Produto, exibição do primeiro registro, uso do comando FileToScreen, verifica se o arquivo de produtos tem algum registro. Se não tiver, abre o formulário e executa um botão para incluir um registro pelo comando Execute Process. Então, se não existir nenhum registro, ele usa a função Execute Process, btn incluir, trt click. Certamente você observou esses avisos de alerta em vermelho. Eles estão aqui porque, como se trata de uma aula de explicação de como vai ser processado o curso, eu não tenho a conexão ainda com o banco de dados. Então, antes que alguém pergunte a respeito, já estou deixando explícito este detalhe. Trabalhar com APIs envolve o uso de métodos e propriedades que estão expostas pela API. Então, no meu caso aqui, eu criei um formulário de cadastro de produtos e ao lado do campo código do produto, eu criei um botão onde eu faço uma chamada para uma API. O objetivo desta API é retornar para um formulário de dados as informações referentes ao produto. Então, dentro do controle, supercontrole SC formulário, eu criei um botão btn buscar. Aqui eu tenho os eventos desse botão. Então, tenho o evento de inicialização, evento de clique. Então, quando eu clico nesse botão, eu vou fazer uma chamada para uma API. Primeira coisa, eu vou definir o nome do arquivo JSON que será salvo no disco. Então, arquivo que eu criei na área de global do meu formulário é igual a fzdir mais retorno.json. Explicando melhor, o retorno do método da API vai ser gravado na pasta exe abaixo da minha aplicação com o nome de retorno.json. Esta API que eu vou mostrar aqui é um banco de dados. Então, é uma API de terceiros com acesso privado, ou seja, você vai acessar com um cadastro e um token. E nós vamos criar as requisições HTTP para interagir com a API de acordo com a documentação fornecida. Então, é importante, nós vamos ver numa próxima aula, como interpretar a documentação de uma API. Como o meu objetivo aqui é mostrar como nós vamos trabalhar, então eu vou mostrar a API em atividade, mas sem entrar em detalhes mais específicos. Essa API da WSoft é uma API que compartilha um banco de dados com mais de 20 milhões de registros, onde ela retorna várias informações sobre produtos, facilitando o cadastro de produtos. Então, ao acessar os métodos da API, nós teremos
o retorno de várias informações que normalmente o usuário teria que digitar, e com o uso da API, esses dados são preenchidos automaticamente. Só para explicar a vocês, eu uso essa API numa aplicação real, em produção, onde eu facilito o cadastro de produtos para o usuário final do meu aplicativo. Então, primeiro, eu declaro uma requisição HTTP, declarando uma variável do tipo HTTP request. HTTP request é um tipo de variável da linguagem W. Essa variável, ela tem uma forma estrutural, só para mostrar para vocês. Então, eu declarei HREQ is HTTP request, e agora eu tenho acesso, em função disso, às estruturas dessa variável. Então, observem aqui os elementos dessa estrutura: content, content type, destination, frequência, header e vários outros métodos, né, outras propriedades da variável. Então, tem aqui user agent, método, entre outros. Então, a HREQ propriedade user agent é, de acordo com a documentação da API, Cosmos API Request. O método que eu vou usar para interagir com essa API é o método GET. Então, tenho a constante HTTP GET, que me é fornecida pela linguagem W. HREQ.url vai ser o ponto de entrada da API. Então, lá na documentação WSoft, eu tenho o endereço, qual o retorno que eu quero. Então, eu vou passar a informação GTINS, que seria o código de barras, que corresponde ao campo NTCPROD do meu formulário, e eu vou receber os dados de retorno no formato JSON. Para acessar a API, eu preciso de um token de autenticação que me é fornecido pelo desenvolvedor da API. Então, no caso da WSoft, eu tenho que me cadastrar lá e eles me fornecem um token para mim acessar. Depois, eu uso o método HTTResponse atribuído à variável HREX e uso a função HTTP send para enviar HREQ, que eu enviei o user agent, o método e a URL. Depois que eu envio, o servidor vai me devolver alguma coisa, e essa devolução vem numa string que eu chamei de hresultado2. Ele vem em formato UTF-8, de acordo com a documentação do fornecedor da API. Então, eu preciso transformar esse UTF-8 numa string do WinDev. Então, hresultado2, UTF-8 do string hres.content. Então, a estrutura hres tem o elemento content, que eu transformo em UTF-8 para uma string, uma ence-string. Depois eu gravo esse conteúdo numa variável. Então, declaro uma variável do tipo string, meu texto isString é igual a hresultado2, que na realidade é o conteúdo do retorno da API. Em seguida, eu vou salvar esse resultado2 num arquivo. Então, fsaveText, arquivo, que é a variável que eu declarei, meu texto, que é o retorno da API, já com a conversão de UTF-8 para string.
Para manipular os dados de retorno, a linguagem W me fornece um tipo de dado especial chamado estrutura. Então, eu vou criar uma variável do tipo estrutura, onde eu vou pegar os retornos da API e vou colocar na minha aplicação. Então, eu criei uma estrutura de acordo com aquilo que a API vai me retornar. No meu caso aqui, eu estou pegando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos de retorno da API, mas ela retorna muito mais dados que isso, e definir essa estrutura. Então, ST_produto é uma variável do tipo structure. Depois eu vou definir uma estrutura JSON para esses produtos, porque eles vão retornar em formato JSON. Então, defino a estrutura JSON com base na estrutura de produtos. Então, ST estrutura JSON é um aliás de ST_produto. Agora, eu vou ler o arquivo JSON que salvei no disco. Faço uma declaração de variável, então NFILD is int. Essa string é do tipo string e abro o arquivo JSON. NFILD igual fopen arquivo foread. Se for diferente de -1, ou seja, não ocorreu nenhum erro, eu vou ler esse arquivo linha a linha. Ó. String read, freadline, nFileD. Abro um laço, enquanto não chegar ao final, então, end of, string read, lê a linha de acordo com o ID do arquivo. Agora eu faço uma comparação. Se o primeiro registro, a primeira linha contiver um sinal de menos, ou contiver um colchete, ou tiver um OK, ou se tiver um caractere especial, tá? Então, ele não faz nada. Caso contrário, ele utiliza a função da linguagem W deserialize para transformar essa string em algo legível para a minha aplicação. Em seguida, eu gravo os campos da tela. Então, aqui eu tenho edtxprod, edtcn, cntrib e edtproduto. Fecho o laço, fecho o arquivo e tenho o encerramento da rotina. Vamos ver agora como a API me responde. Então, vou clicar aqui no botão. Só que eu preciso passar um código aqui. Então, passei um código de barras aqui e cliquei no botão. O sistema vai me mostrar uma mensagem pelo info que eu coloquei lá, que é a devolução da API. Vou confirmar um OK aqui. Agora vocês observam que ele me retornou o código do produto, o código de barras e o GTIN. E aqui nesse campo aqui, ó, ele me retornou várias informações no formato JSON. Ou, explicando melhor, no meu arquivo JSON que eu gravei aqui, ó, eu tenho o retorno de todas as funções da API dentro daquilo que foi proposto pelos métodos e propriedades da mesma. Isso me permite, então, manipular as informações para preencher a NSM, a unidade de comercialização, o GTIN, a unidade tributável, o código de situação tributária, o CNPJ do fabricante, entre outras coisas. É claro que nessa nossa primeira aula eu mostrei apenas
como acessar a API via código. Não fiz os tratamentos, então vocês observam que o campo aqui, ó, do produto, ele está com alguns caracteres estranhos, mas lá no meu arquivo, ó, ele está lá, açúcar refinado União. Então, na nossa próxima aula, nós vamos aprender como fazer esses ajustes no retorno da API. É importante que você aprenda com a documentação da API e com as funções da linguagem W a tratar os dados retornados pela API. Você deve ter percebido que a API é um grande recurso. Ela me permite automatizar várias funções através de dados disponibilizados pelos meus próprios web services ou pelos serviços disponibilizados por terceiros. Nessa nossa primeira aula, tivemos o primeiro contato com o funcionamento de uma API. É claro que esse primeiro contato é muito superficial, basicamente para vocês terem uma ideia de como o nosso curso funciona, o que estaremos apresentando ao longo das nossas aulas e como iremos subsidiar conhecimentos a vocês para que aprendam a trabalhar com esses objetos importantes para o desenvolvimento de sistemas. Essa primeira aula está sendo disponibilizada para todo mundo, para quem está inscrito no curso e para quem não está, mas as fontes desta primeira aula também estarão disponíveis somente para aqueles que se tornarem nossos alunos. Queremos agradecer a atenção dos senhores e o prestígio que este curso está recebendo junto à comunidade WinDev. Inicialmente nós tínhamos planejado uma carga de 10 pessoas pelo curso, mas esse número já foi ultrapassado, então é muito importante que você faça a sua matrícula e participe conosco dessa jornada muito importante de programação. Obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Estamos falando da próxima aula em que iremos mostrar primeiramente, a documentação e a forma como você se cadastra no site do desenvolvedor da API para ter acesso aos seus recursos. Inclusive, queremos agradecer ao pessoal da WSoft que disponibiliza gratuitamente 25 consultas ao banco de dados da API, que contém mais de 20 milhões de registros, para que a gente possa fazer os testes na linguagem W. Não é possível desenvolver uma aplicação desse porte sem que você tenha algum exemplo para disponibilizar aos usuários. Então vai ser importante mostrar na próxima aula como cada usuário vai fazer o seu cadastro gratuito no site da WSoft, para ter acesso às informações, e vamos aprender como receber as informações, como receber as imagens, porque a aplicação retorna imagens também, e como tratar essas imagens no nosso aplicativo. Mais uma vez, deixamos aqui o nosso endereço para que você faça a sua inscrição no curso através do e-mail pedroso@pedrosoinformatica.com.br.